E se você fizesse uma operação em que você ganhasse se o mercado subisse, se o mercado caísse, ou ainda se ele ficasse parado, seria bom, né? Isso não é apenas bom, como é plenamente possível com estratégias não direcionais, aquela que você ganha independentemente da direção do mercado. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Se você caiu de paraquedas aqui e ainda não me conhece, me chamo Carlos Cordeiro, invisto em cripto já há alguns anos e sou especialista em opções de criptomoedas. Caso você queira me acompanhar em outras redes, conhecer meus cursos e mentorias, o link para isso você encontra aqui na descrição. Inclusive, aqui na descrição você pode se cadastrar na lista de espera para a reabertura do meu curso de opções de criptomoedas. Tá legal, mas como que funciona esse raio de operação não direcional? Vamos começar falando um pouquinho da venda de uma call. A venda de uma call é uma operação que a gente faz quando a gente está bearish em relação ao preço do Bitcoin. Isso no caso de uma call de Bitcoin, não é? Se a gente tem a expectativa de que o preço do Bitcoin caia, a venda de call é uma operação lucrativa. Se eu estou com uma expectativa bullish em relação ao Bitcoin, uma possibilidade é eu fazer a compra de uma call. Só que em opções, o lucro de um vendedor é o prejuízo do comprador e vice-versa. O lucro do comprador é o prejuízo do vendedor. Então, se eu vendo uma call de Bitcoin no strike de $30 mil, quando o Bitcoin cai abaixo desse strike aqui, eu tenho meu lucro máximo nessa operação, que é exatamente o valor do prêmio que eu recebi pela venda dessa opção. Quando o preço do Bitcoin está um pouquinho acima do strike, eu ainda tenho lucro, mas o meu lucro é decrescente até esse ponto aqui, que é o break-even. E caso o Bitcoin suba, com a venda da call, eu tenho um prejuízo cada vez maior. Mas se ela ficar do strike para baixo, eu obtenho meu lucro máximo. Por outro lado, com a venda de uma put, acontece o inverso. Se eu estou com a expectativa bullish em relação ao preço do Bitcoin, eu posso fazer a venda de uma put. Então, se eu acredito que o Bitcoin vai ficar, por exemplo, acima dos $20 mil, e caso ele de fato fique, eu obtenho o lucro máximo dessa operação, que é exatamente o prêmio que eu recebi pela venda dessa put. Mas, e se eu fizer essas duas operações de forma simultânea, tanto a venda da call quanto a venda da put? O meu gráfico de payoff seria como esse daqui. Com a venda da call, eu lucro abaixo do strike de 30 mil. E com a venda da put, eu lucro acima do strike de 20 mil. E, portanto, fazendo essas duas operações de forma simultânea, eu estabeleço uma faixa de preços, um range, que é o lucro do prêmio obtido pela venda da call e também o lucro obtido pela venda da put. Então vamos supor que o Bitcoin esteja a 25 mil e eu acredite que ele não vai cair abaixo de 20 e nem vai ultrapassar os 30. Nesse cenário aqui, eu ganho caso o Bitcoin permaneça parado, ganho caso ele suba até o limite dos 30 e ganho caso ele caia até o limite dos 20. E eu também poderia colocar aqui um outro strike, eu poderia colocar aqui um strike de $10 mil e aqui em cima poderia colocar um strike de $40 mil, por exemplo. Você concorda que essa operação ficaria bem mais segura, não é? Deixa eu limpar os rabiscos aqui. Mas se ela ficaria tão segura assim, caso eu estabelecesse limites mais amplos, por que eu não opto então por colocar os strikes tão distantes assim? A resposta é: quanto mais segura é a operação, menor é o meu prêmio de risco. Então, nesse caso, o meu lucro ele seria muito menor, porque o prêmio recebido pela venda dessas opções aqui, ele é bem menor. Ainda assim, essa aqui é uma operação extremamente segura, com a POP bastante elevada, probabilidade de lucro, probability of profit, e eu tenho parâmetros objetivos para saber exatamente qual o melhor strike para venda da call e qual o melhor strike para venda da put. E qual é o risco dessa operação? Vamos supor que o Bitcoin dispare, dê uma pernada para cima e chegue, por exemplo, a $40 mil. Nesse caso, vamos supor que você tenha recebido de prêmio o equivalente a $1.000 pela venda da put
e mais $1.000 pela venda da call. Na verdade, o valor que você recebe é em bitcoins, mas você pode converter. Então vamos supor que você tenha recebido $2.000 pela montagem da operação. Nesse caso aqui, os $32.000 seria o break-even da operação, o ponto de equilíbrio. Mas se o Bitcoin chegasse a $40.000, a sua contraparte na operação de venda de call, ou seja, o comprador da call, ele iria exercer o direito de comprar o Bitcoin a $30.000. E você, mesmo com seus Bitcoins já valendo 40, você seria obrigado a comprar por 30. Portanto, nesse exemplo aqui, você teria um prejuízo de R$8.000 e desses 10.000 você abate o crédito que você já recebeu no início da operação, de 2.000. Portanto, 10.000 menos 2, um prejuízo de 8.000. Lembrando que esse é apenas um exemplo didático. Você pode operar opções com valores pequenos também, sem problema algum. E também lembra que a probabilidade desse cenário acontecer, ela é bastante baixa. Nesse exemplo aqui, a gente abriu a operação com o Bitcoin a $25.000. E convenhamos, a probabilidade dele dar uma porrada do 25 para os 40 é bastante baixa. E caso ele vá se aproximando dessa perna aqui, ou ainda dessa perna, a gente tem como fazer o manejo dessa operação, ou seja, um ajuste dinâmico. Se o Bitcoin está subindo muito para cá, eu posso, por exemplo, me desfazer dessa posição e montar uma perna com strike mais distante, vamos supor a 35.000, diminuindo cada vez mais o risco da minha operação. Tá legal? Então, resumindo, fazendo duas operações super simples que você monta em menos de 2 minutos, a venda de uma call, simultaneamente a venda de uma put, você tem essa operação aqui montada, que se chama Short Strangle. É uma operação não direcional porque você ganha caso o Bitcoin fique parado, caso ele suba até um limite, é verdade, e caso ele caia até outro limite. Mas você não precisa adivinhar a direção do mercado, o que coloca as probabilidades totalmente a seu favor. Eu sei que se você é novo no mundo das opções, esse assunto pode parecer um pouquinho complexo. E de fato existem muitos detalhes que a gente deve levar em consideração. Mas depois que a gente entende os fundamentos desse mercado, a gente percebe que ele é muito mais simples do que parece. E se você quiser continuar se aprofundando nesse conhecimento, taca o like nesse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é do seu interesse. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, que ainda tem muito mais conteúdo sobre opções de criptomoedas que eu quero passar para você. Mas por hoje é isso, um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.